Portanto, o Evangelho de João, capítulo de número 5, da Palavra de Deus, e nós vamos meditar nessa palavra que Deus vem falar no profundo do seu ser, no profundo da sua alma, onde somente a Palavra de Deus pode alcançar, onde o conhecimento humano e a exposição simplesmente humana não pode alcançar, mas a Palavra de Deus penetra onde ninguém consegue penetrar, alcança o que ninguém consegue alcançar. A Palavra de Deus, ela revela o nosso interior, ela nos revela, ela revela quem somos, ela revela quem Deus é, ela revela o propósito da vida, ela revela a vontade de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Palavra de Deus, ela alcança em nossos corações aquilo que nós temos vontade até mesmo de esconder, ou aquilo que nós não contamos a ninguém. A Palavra de Deus, ela vem e ela revira o nosso interior. Tudo isso acontece com a Palavra de Deus a fim de que Deus te conduza no caminho e na vereda da justiça e da verdade, que é a sua própria palavra. Amém? Portanto, o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, nos diz assim a própria palavra. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui está bom para a gente fazer essa meditação. Há uma pergunta que nós fazemos às crianças, ou que alguém já fez para você enquanto criança: é o que você quer ser quando você crescer? Essa pergunta é bem comum e é muito interessante você fazer uma pergunta dessa a uma criança, porque ela entra no mundo da imaginação. Ela imagina uma série de coisas e ela tem alguns ideais, algumas coisas que ela admira, algumas profissões, e ela vai dizer: eu quero ser astronauta, e ela vai dizer: eu quero ser médico. Ela vai dizer alguma coisa a respeito daquilo que ela quer ser quando crescer. Agora, se nós fizermos a mesma pergunta para um homem ou para uma mulher que tem 30, 40 anos, é a mesma pergunta, mas a pergunta entra com um tom totalmente diferente. Se você pergunta a um homem de 30 anos o que você quer ser quando crescer, isso pode ser muito ofensivo.
Isso pode causar assim um constrangimento, porque quando se pergunta a um adulto o que você quer ser quando você crescer, de certa forma você está dizendo que ele ainda não saiu do estado infantil, que ele tem idade, que ele tem estatura, mas o comportamento, a mentalidade, a atitude ainda não é uma atitude compatível aos seus dias. E eu te pergunto, se Jesus fizesse a pergunta que ele fez aqui para esse paralítico, quer ser curado? Ou se Jesus fizesse a pergunta assim para nós, o que você quer ser depois da cura? O que você quer ser depois do perdão? O que você quer ser depois de eu te encontrar? O que você quer ser depois de você ter uma experiência comigo? Algumas coisas me chamam a atenção nessa passagem, nesse texto. Uma delas é essa pergunta que Jesus faz a esse homem, que está no versículo de número 6, o que você quer ser curado? Você realmente deseja isso? Você tem isso como objetivo da sua vida? Você tem noção a respeito dessas coisas? E outra coisa que Jesus afirma também aqui, que me intriga muito, é o versículo de número 14, quando ele diz aqui, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Esse coisa pior me intriga um pouco, vindo da parte de Jesus, sendo que Jesus, de certa forma, tinha um conhecimento a respeito da vida desse homem. Portanto, o texto que nós lemos aqui é Jesus, quando diz aqui no versículo 1, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus está voltando da Galileia, ele está voltando para Jerusalém, e o texto segue nos dizendo que eram dias de festas. Poderia ser uma festa judaica, porque o texto não nos fala, a palavra de Deus aqui não nos fala exatamente qual das festas que era. E não nos fala quais são os dias, mas Jesus volta para Jerusalém, provavelmente para participar dessas festas, como um bom judeu, provavelmente para participar de tudo que havia acontecendo ali, que havia de acontecer naquele lugar. Ele não dá muitos detalhes, mas ele está voltando para Jerusalém. Jerusalém é um lugar importante, onde muitas coisas aconteceram em Jerusalém. E o evento se dá em um lugar chamado Betesda. E esse lugar era um lugar não muito agradável, um lugar não desejado de se estar. Embora o significado é casa de misericórdia, mas era um lugar onde havia uma concentração de muitas pessoas doentes, de muitos enfermos, paralíticos, pessoas com todo tipo de sofrimento, com todo tipo de dor. Eu imagino pessoas ali mutiladas, pessoas com enfermidades que a medicina não poderia apresentar uma cura, pessoas com câncer, pessoas com todo tipo de problema, com lepra, com todo tipo de sofrimento. Eu imagino um lugar onde havia uma multidão, centenas de pessoas ali gemendo, clamando e gemendo por causa da sua dor, um lugar de muito sofrimento, um cenário assim de um caos humano, um cenário de uma limitação humana muito grande, um cenário onde ninguém gostaria de estar e ninguém gostaria nem sequer de passar perto deste lugar, porque é um lugar que pode causar em você um certo constrangimento ou causar em você algo que você vai ver que você não gostaria de ver, porque as nossas vidas também estão sujeitas a qualquer tipo de enfermidade. Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade, embora seguimos a Cristo. Betesda é um lugar que traz todo esse peso. E por que havia ali essa grande concentração de enfermos, de doentes, de pessoas trazendo um grande sofrimento? Porque havia uma crença naqueles dias, e que naquele tanque, era um tanque grande, com 5 divisões, que naquele tanque vinha de vez em quando um anjo. E esse anjo agitava a água, e quando o anjo agitava a água, o primeiro que entrasse no tanque seria curado de toda e qualquer enfermidade. E por se espalhar essa crença, espalhar essa notícia, foi aglomerando, foi juntando enfermos, foi chegando pessoas enfermas para estar ali naquele lugar. E é uma representação realmente de um caos e de uma miséria humana muito grande.
muitos queriam ser curados, muitos eram os enfermos. E eles iam para aquele lugar, mas eles provavelmente não retornavam para casa. Eles ficavam ali esperando o momento da água ser agitada. Se ele vai para aquele lugar de manhã, fica o dia todo e volta para casa ou para algum lugar à noite ou à tardezinha, pode ser que à tardezinha o anjo venha, agite a água e ele perdeu a sua chance de ser curado, talvez só em 2020. Perdi a chance de 2019, agora só 2020 que eu venha ter uma nova chance de ser curado. Então eles ficavam naquele lugar, por isso foi acumulando, foi chegando enfermos, foi chegando pessoas e foi chegando doentes e foi se tornando esse lugar assim que representa muito bem a miséria humana e a dependência de Deus. Irmãos, o milagre que acontece em Cristo Jesus, ele não tem hora marcada. Você percebe Jesus curando as pessoas, mas Jesus não agenda uma hora. Jesus não tem um momento que diz, vem aqui tal dia, tal hora que eu vou curar você. As curas que vêm da parte de Jesus é de uma forma muito espontânea, parte de um encontro com alguém e Jesus simplesmente cura aquela pessoa. Ou parte de um clamor que alguém clama, Jesus, tem misericórdia de mim, e Jesus vem e cura aquela pessoa. Então, se nós dissermos aqui, que aqui na Presbiteriana Renovada, na segunda noite, às 8 horas da noite, às 20 horas, você vai vir e Deus vai te curar, nós não podemos fazer tal afirmação porque nós não sabemos se Deus vai curar, porque Deus não agendou esta cura. Deus não faz esse agendamento, embora onde há manifestação de Deus a cura, onde há poder de Deus a cura, sempre quando Ele quer, sempre segundo a tua vontade. Não é agendado, mas pode acontecer em todo o momento. Pode acontecer enquanto cultuamos a Deus, pode acontecer enquanto nós estamos trabalhando, pode acontecer enquanto nós estamos na nossa casa, pode acontecer no trânsito, pode acontecer no mercado, pode acontecer em todo lugar e pode acontecer em todo momento. A cura não se restringe também ao culto e à igreja em si. Deus não se prende a essas coisas, Deus tem uma liberdade muito grande. Portanto, eles permanecem ali, os enfermos, em Betesda, com a esperança de que seja curado por essa crença que foi desenvolvido. Agora, algo extraordinário que acontece ali é que vem Jesus ao encontro desse homem enfermo há 38 anos, que sofre há 38 anos, que tem essa dificuldade, e Jesus vem exatamente para encontrar com ele, porque havia ali muitos e muitos, centenas de enfermos, mas Jesus direciona a palavra para ele, Jesus fala com ele, Jesus se achega a ele, porque Betesda é casa de misericórdia. Então aquele que é dotado de toda misericórdia, aquele que é cheio de misericórdia, ele vem para ter misericórdia desse homem. Então, se há um lugar que representa a misericórdia, haverá uma manifestação de Deus, porque Deus é misericordioso e Deus é bondoso, amém? Então, o encontro com Jesus, ele propõe para nós uma cura na presença de Deus, não necessariamente, não nessa ordem de uma cura física, embora o texto aqui que nós lemos representa e é uma cura física, mas o que Jesus apresenta para nós é uma cura inevitável, uma cura espiritual. Uma cura espiritual que perdoa os nossos pecados, sara todas as nossas feridas e nos coloca no reino de Deus. Talvez essa cura espiritual não é a mais desejada de todas. Talvez não é o desejo da maioria. Talvez a maioria quer uma cura física, mas quando Deus se manifesta, pode haver cura física segundo a sua vontade, mas sempre há cura espiritual. Sempre que há arrependimento, sempre que há inclinação do coração, sempre que há desejo a uma cura espiritual para uma vida eterna para com Cristo, para uma eternidade ao lado do Senhor. Então Betesda foi desenvolvida essa crença, e muitos foram para ali, para aquele lugar, sofrendo em busca dessa cura. Eu não sei se você já viu um cenário assim. Eu não sei se você já visitou um hospital do câncer, se você já foi em um lugar onde há tratamento de doenças graves, de doenças incuráveis pela medicina, onde eles estão continuamente estudando para encontrar a cura. Eu ouvi um relato de uma pessoa, eu nunca visitei, de um hospital de câncer,
que trata câncer de crianças, infantil. E a pessoa ela ficou tão chocada que ela passou dias assim, um pouco aérea, pensando sobre aquilo e analisando toda aquela situação e analisando todo aquele cenário. Betesda é um lugar mais ou menos assim. Mas Jesus vai a este lugar e vem para encontrar esse homem e vem e faz essa seguinte pergunta no versículo de número 6. Queres ser curado? E essa pergunta, ela também me intriga, porque em Lucas capítulo 5, se você ler no versículo 12, no versículo 13, alguém que chega até Jesus e diz: Jesus, se quiseres pode me curar. E Jesus responde: sim, eu quero. Fica limpo da lepra, seja curado. Ele clama a Jesus e Jesus diz sim. No exato momento Jesus está pronto para curar, mas esse cenário que nós lemos aqui, esse trecho da palavra de Deus, acontece de uma forma diferente, de uma forma contrária. Quem chega é Jesus e quem pergunta é Jesus, mas a pergunta que Jesus faz a esse homem traz um conteúdo a mais, além da cura simplesmente. Jesus quer confrontar o seu interior com algo a mais que estava no coração dele, ou que havia acontecido na vida dele, ou que pertencia à sua história, além da cura física simplesmente. Eu creio que com essa pergunta, Jesus passa para dentro do interior desse homem, Jesus passa para o coração dele, e Jesus traz essa pergunta que confronta e faz ele analisar e pensar se realmente isso que ele quer. Porque quando nós olhamos a pergunta e olhamos o cenário, a vida desse homem, a pergunta ela não tem lógica, a pergunta ela não tem sentido. Como que você chega num lugar onde tem um homem que é enfermo há 38 anos e ele está ali para ser curado, e Jesus chega e ainda pergunta se ele quer ser curado? Não é uma pergunta lógica. Então, se a pergunta não é lógica, se Deus está pronto, se Jesus tem poder para curar, se Jesus tem poder para executar todo e qualquer tipo de cura, curar todo e qualquer tipo de enfermidade, se ele teve um encontro com Deus, com Jesus, que Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa, e se Jesus tinha o conhecimento de que ele estava ali há tanto tempo nessa situação, ou simplesmente nessa situação há tanto tempo, se Deus tem todo esse conhecimento, se Jesus tem todo esse conhecimento, se esse é o cenário, então o porquê da pergunta não era simplesmente chegar, seja curado, levanta e anda, e ele chega e pergunta e traz para o coração desse homem: quer ser curado? Isso também nos faz pensar e nos faz refletir. E eu afirmo para vocês porque já tive experiência assim de pessoas que de fato elas têm algum tipo de enfermidade e elas não querem ser curadas da enfermidade que elas têm. E não necessariamente uma doença física, mas às vezes uma doença na alma, às vezes uma doença no interior, e às vezes elas fogem da cura e elas não querem ser curadas do seu sofrimento. Porque todo sofrimento, embora traga um prejuízo, embora traga uma perca, embora traga uma dor, para essas pessoas, essa enfermidade traz um ganho, traz um lucro, traz um benefício. Eu vou dar um exemplo para que você possa me entender. Há pessoas que estão enfermas e elas estão doentes e elas não querem melhorar porque sempre tem alguém em volta dela para oferecer ajuda, para dar atenção, e ela continua dependente dessa atenção. E se ela for curada, se ela melhorar, ela vai perder essa atenção, talvez dos familiares, talvez dos filhos, dos pais, dos amigos. Ela é tratada como alguém que carente de atenção. Então, ao receber atenção, ela prefere ter atenção do que ser curado, porque uma vez curado, vai ter menos atenção. Uma vez curada, ela tem que assumir a responsabilidade da vida sem enfermidade. Uma vez curada, ela tem que assumir a responsabilidade da vida como um todo. Você pode encontrar pessoas que não querem ser curadas para não perder esse benefício. Isso é trágico para a alma de um homem, isso é trágico na trajetória de um homem. Por isso Jesus também vem e diz: realmente você quer ser curado?
É isso mesmo que você deseja? Você quer continuar nessa sua dependência? Você quer continuar nesse caminho que você tem prosseguido? Você quer continuar negando aquilo que Jesus pode fazer, aquilo que Jesus pode operar na sua vida, aquilo que Jesus pode realizar no seu coração, aquilo que Jesus pode realizar no seu casamento, aquilo que Jesus pode realizar na sua família, aquilo que Jesus pode realizar na vida dos teus pais, dos teus filhos? Você quer continuar na lamentação? Você quer continuar na murmuração? Ou de fato você quer ser curado? Porque se você quiser ser curado, levanta e anda. Jesus traz uma palavra que cai para dentro desse homem. É o mesmo que um filho que não desenvolve, não cresce, porque ele nunca quer parar de depender do pai. Porque se ele se tornar um adulto, se ele for curado, se ele for sarado, ele vai ter que assumir as responsabilidades da vida. Então ele prefere ser talvez infantil, ele prefere a enfermidade, ele prefere ser condicionado à Betesda, que é uma miséria humana, para continuar recebendo auxílio do Pai, continuar dependente do Pai, continuar recebendo atenção de alguém, continuar tendo benefício com aquilo que lhe causa dor, que lhe causa prejuízo, mas traz um benefício a qual ele se pegou, porque ele não quer encarar a vida adulta e ele não quer encarar a realidade lá fora, a qual Jesus nos chama a viver. Porque o Evangelho nos traz muita responsabilidade. Uma cura de Jesus para nós nos traz muita responsabilidade. Uma vez Jesus curando este homem, que talvez ele nunca trabalhou, não teve esse tipo de responsabilidade, não teve esse tipo de afazer na sua vida. Uma vez curado, ele vai ter que encarar o trabalho. Uma vez curado, ele vai ter que encarar a vida e assumir a vida e fazer as suas próprias coisas. Não vai ter mais ninguém para fazer por ele, porque ele já pode fazer. Não vai ter mais ninguém dando atenção para ele, porque ele já pode caminhar. Não vai ter mais ninguém ali em volta dele dizendo que ele é assim, alguém muito dependente, que ele é um miserável, porque ele foi curado. Então ele tem que assumir isso. É isso que Jesus está perguntando. Quer ser curado, quer ser independente, quer amadurecer na vida espiritual, quer crescer na vida espiritual, quer desenvolver a vida, quer aceitar o Evangelho assim como ele é, a palavra que transforma, a palavra que nos coloca de pé, a palavra que nos faz andar no caminho da verdade, quer ser confrontado pela palavra de Deus, assumir essa palavra e ter uma vida diferente. Essa é uma proposta dessa pergunta que vai para dentro desse homem. E pode acreditar, quem não quer ser curado, de fato não será curado. Quem não quer desenvolver, de fato, não vai desenvolver. Você vai respirar todo o percurso da sua vida, mas não vai viver uma vida plena daquilo que Deus tem para você. Se levantar da miséria, ser curado, traz essa responsabilidade. Você tem que arcar com a responsabilidade, com as consequências, porque não vai ter ninguém mais te empurrando para a vida espiritual. Ninguém mais te carregando. Quando um paralítico, ele continua paralítico, pode ser que alguém tenha que carregá-lo de um lugar para o outro. Mas quando ele é curado, ele pode caminhar, ele tem que caminhar sozinho. Ele tem que conseguir dar passos sozinhos. Ele pode ter pessoas ao seu lado, mas ele tem que ter a iniciativa de fazer coisas a partir dele e da relação dele com Deus, do seu relacionamento para com Deus. Então o que Jesus está chamando é se colocar no caminho da verdade, se colocar no caminho da palavra, levantar e caminhar uma vida de fé, sem que ninguém tenha que ficar pedindo para você, empurrando você, sem ninguém tenha que ficar exigindo que você ore. Você sabe que você tem que orar. Quando nós aplicamos isso à nossa vida espiritual, nós vamos ver o quanto isso traz um peso para nós e traz uma vida a qual Jesus não tem para nós, mas nós estamos condicionados em Betesda. Tudo que a gente consegue enxergar é enfermidade. A gente só fala do problema, só enxerga o problema, tudo é o problema, eu sou o problema, a pessoa é o problema, e a gente só fala do problema porque a gente não consegue enxergar outra coisa. Jesus passando naquele lugar,
e praticamente ninguém viu Jesus. Jesus é a cura, Jesus é a solução, Jesus é o poder, mas o povo está tão enterrado no problema e na enfermidade, que eles não reconheceram Jesus, não conheceram Jesus, não gritaram a Jesus, dizendo: Jesus, cura-me. E diz aqui o próprio homem que ele não conhecia Jesus quando foi interrogado pelos judeus. Mas como não conhecia Jesus? Jesus naqueles dias já havia feito milagres. Jesus era conhecido, o nome de Jesus já era falado em vários lugares, provavelmente havia chegado em várias regiões, porque Jesus veio curando, então arrastava uma multidão, a sua fama percorria já naqueles dias. Embora ele vai operar muitos outros milagres, mas esse homem disse que não conhecia Jesus, e muitos ali não reconheceram Jesus, porque o olhar dele está no problema. Ele só enxerga o problema, só enxerga a doença, só enxerga as dificuldades. Ele não consegue olhar para Jesus e não ver Jesus como a solução da sua vida. O Evangelho traz responsabilidade. O milagre também traz responsabilidade. A gente tem lucro com as enfermidades e com as nossas doenças quando nós temos um benefício que vem acompanhando essa doença. Se eu continuar doente, ainda vai ter sempre alguém cuidando de mim, vai ter sempre alguém me dando remédio, vai ter sempre alguém todo dia ali perguntando: você está bem? E é disso que eu gosto. Aqueles que não querem ser curados, é disso que eles gostam. Eles não acolhem a palavra de Deus como algo verdadeiro, eles não conseguem sair desse estado porque não estão enxergando e não estão olhando aquilo que Jesus propõe. Quer ser curado? De fato quer ser curado? Quer assumir uma vida com Cristo, uma vida diferente? Betesda aqui não é apenas um lugar, se tornou um estado na vida dessas pessoas. E quando nós aplicamos isso à vida espiritual, sabe o que acontece? Eu não consigo uma vida de oração porque a minha esposa não me ajuda. Eu não consigo uma caminhada, eu não consigo uma entrega maior porque os meus familiares não me ajudam. Eu não consigo porque os meus filhos me atrapalham. Eu não consigo servir a Deus porque sempre tem alguém me atrapalhando. Sempre alguém no meu caminho. Eu estou sempre precisando que alguém me empurre para isso. Eu nunca fico bom. Eu prefiro a doença, eu prefiro levar essa vida, eu prefiro caminhar como se sempre precisasse de ajuda, como sempre precisasse que alguém orasse por mim, porque de fato eu não consigo orar, então eu estou sempre pedindo oração, mas eu não me achego a Deus de uma forma íntima e de uma forma que o meu coração se abra, a minha alma possa ser rasgada na presença de Deus, e eu mesmo clamo, eu mesmo busco conhecimento da Tua vontade para a minha vida. Eu estou sempre esperando que alguém me explique alguma coisa, eu estou sempre esperando que alguém ore por mim, eu estou sempre esperando que alguém me conduza. Isso é um estado da nossa alma que é gravíssimo. Quando Jesus vem e faz essa pergunta no versículo 6, ele me deixa muito intrigado com essa pergunta, porque a pergunta ela não tem lógica, mas se a gente colocar esse ponto de vista, se partir desse ponto de vista, nós vamos encontrar muito conteúdo no interior desse homem que precisava ser confrontado pelo Evangelho e pela palavra de Deus. E o homem, quando foi curado, ele descobriu que tem vida fora de Betesda, que tem vida fora do problema, que tem vida fora da dificuldade, que tem vida fora das barreiras que nós encontramos, que tem vida fora do mundo a qual nós estamos vivendo. Há um mundo muito maior lá fora proposto pelo Evangelho, uma vida abundante, uma vida melhor, uma vida infinitamente melhor. O versículo de número 9 também é algo que me chama a atenção, que me diz assim: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O versículo 9 diz que ele se viu curado. A proposta que Jesus vem ao encontrar esse homem, quer ser curado, então Jesus o cura. Aqui no versículo de número 8, dizendo: então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. E o versículo 9, imediatamente o homem se viu curado.
Betesda é um lugar que pode condicionar o nosso olhar e a nossa vida e a nossa caminhada. E eu quero perguntar para você, se assim como esse homem, você já se viu curado? Você consegue se ver curado? Você consegue se enxergar sem todos esses problemas? Você consegue ver uma vida onde a vida pode ser melhor, onde a vida pode ser mais autônoma, onde a vida pode ser mais firmada em Cristo Jesus, onde não é necessário que ninguém fique fazendo algo por você, você mesmo sabe o que tem que fazer e você pega e faz? Porque aqui Jesus cura e Ele se enxerga, e Ele se vê dessa forma. Ele se vê sem o problema. Uma vez tocado por Jesus, Ele se viu sem o problema. Você já se viu sem murmuração? Você já se viu sem independência? Você já se viu mais autônomo na sua vida espiritual? Você já se viu mais maduro? Você já se viu caminhando sozinho? Você já se viu auxiliando alguém, uma vez curado, pronto para auxiliar os outros? Você já se viu de uma forma assim diferente? Porque o que Jesus propõe aqui vai além do físico. Alcança o espiritual, alcança o seu emocional. Você já se viu sem doença, sem problema, sem murmuração, sem reclamação? Você já se viu de uma forma diferente? Você se enxerga dessa forma? Você se enxerga assim na igreja? Você se enxerga assim na sua casa? Você consegue se enxergar assim no seu trabalho? Você consegue se enxergar assim em todo momento da vida, sem esse problema que você vem arrastando, essa dificuldade que você vem arrastando por toda a sua vida, uma vez que o poder de Deus se manifestou? E eu te pergunto, nós pregamos aqui o Evangelho de Cristo, o Evangelho que tem poder, e a presença de Deus se manifesta neste lugar. E a presença de Deus manifestando, eu te pergunto, por que nós nunca somos curados? Por que nós nunca nos enxergamos sem esse problema? Por que isso não acontece? Por que não acontece no nosso coração? Por que não acontece no nosso interior? Por que não acontece na nossa casa? Se estamos há 30 anos ouvindo isso, 30 anos ouvindo o Evangelho, 10 anos ouvindo o Evangelho, 50 anos ouvindo o Evangelho, por que a vida ainda não se tornou diferente se o Evangelho tem poder? Quer ser curado? Você já se viu numa vida diferente, a qual você talvez está vivendo ou está levando? O que Jesus faz aqui no versículo de número 8 é dizer: você será curado. Vamos passar dessa fase. Vamos passar dessa fase para você progredir na vida, para você continuar crescendo e adquirindo intimidade com Deus. A fase que vem depois é muito melhor. O próximo passo que você vai dar na vida é muito melhor. Então a fase que eu fico dependendo, a minha vida espiritual depende da minha esposa, a minha vida espiritual depende dos meus filhos, onde a minha vida espiritual depende das pessoas que estão à minha volta, onde a minha vida espiritual depende da igreja. Eu não oro porque ninguém ora. Eu não oro porque minha esposa não me ajuda em oração. Eu não oro porque meu pai é assim, assim, assim. E a gente vai colocando essas questões. Você já se viu curado? Porque olha como ele se comporta no versículo de número 7. Antes de Jesus o curar, porque Jesus vem e pergunta no versículo 6, quer ser curado? E no versículo 7 ele não responde nem que sim, nem que não. Correto? Então ele vai dizer assim no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus vem e pergunta, quer ser curado? Aí ele diz, Senhor, não tem ninguém que me ajuda. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, você quer ser curado? Você quer ser sarado? Você quer ter uma vida autônoma? Aí ele começa a colocar que ninguém o ajuda, porque a culpa são das pessoas, a culpa são dos outros, é porque ele não recebe ajuda, que ele não vai ser curado naquela hora.
É porque não tem ninguém ali, talvez, massageando o seu ego. Eu sei que é um estado difícil, eu sei que é uma deficiência por muitos anos, mas o confronto de Jesus tem um objetivo: é encontrar um conteúdo que está no interior desse homem, a qual nenhum outro homem viu, mas Jesus viu e Jesus sabe da história. Então ele começa a dizer que ele não tem ninguém, ele começa a dizer que sempre tem outro, que quando vai chegando, quando a água é agitada, outro pula na frente dele, outro é curado e ele fica, ele está nessa situação há muitos anos, sempre tem o outro se tornou um problema. Sabe por que eu não sirvo na igreja? Sabe por que eu não participo dos ministérios? Por causa do outro. É porque eu não tenho espaço. É porque ninguém me dá essa oportunidade. É porque não é aberto. Sabe por que eu não vivo isso no ministério? Porque ninguém me ajuda. Sabe por que eu não estou vivendo uma vida melhor na presença de Deus? Não estou cumprindo o meu ministério e não estou participando desse ministério e não estou vivendo essa vida com Cristo? É porque o outro me atrapalha. Ele sempre vai na minha frente. Ele sempre toma o meu lugar. Ele sempre chega na minha vez. Ele sempre toma a minha vez. E o que Jesus perguntou: você quer ser curado, ter uma vida diferente, quer passar de fase? Então no versículo 9 é que ele vai se ver curado, porque Jesus resolveu pôr um fim nesse discurso de que ninguém me ajuda, de que ninguém está comigo, de que o outro é um problema, de que conviver é um problema, de que ser igreja é um problema. Eu prefiro continuar deficiente, eu prefiro continuar com a enfermidade do que ser curado, porque eu vou ter que assumir a responsabilidade. Então Jesus pergunta: você quer ser curado? Por isso tantas vezes eu faço a mesma pergunta a você, para que você olhe para o seu coração. E você quer ser adulto na vida espiritual? Você quer ser curado ou você quer ser empurrado o tempo todo para o ministério? É empurrado, alguém tem que empurrar, alguém tem que dizer, tem que falar o tempo todo, alguém tem que te levar a isso. Ou você adquirir consciência de evangelho, daquilo que Jesus fez na sua vida, daquilo que Jesus pode fazer na sua vida. É por isso que essas pessoas nunca saram, porque elas não querem ser saradas. De fato não querem ser saradas. E o versículo 10 vai dizer assim, seguindo o texto: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Então aqui chega o pessoal do sábado, da lei, e eles começam a entrevistar o que foi curado, e diz assim para aquele que foi curado que não era lícito carregar o leito. É o que o versículo 11 diz: é o que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então eles vão falar com um paralítico que foi curado: ó, você não pode carregar o leito. E eles não se importam com a situação e com a bênção com que esse homem recebeu, mas não pode carregar o leito. Tudo bem se você continuar deficiente, o que não pode é carregar o leito. Hoje é sábado. Eles não olham para a pessoa e o benefício a qual a pessoa recebeu. A cura de Jesus na vida desse homem possibilitou um mundo de coisas. Possibilitou uma nova vida. Possibilitou coisas extraordinárias que é comum para você, mas não é comum para quem não pode andar, por exemplo. É comum para você andar, mas para aqueles que não podem andar, quando Jesus vem e cura, andar para ele é extraordinário. Andar para ele é uma bênção gigante. Andar para ele é algo, uma experiência nova. Andar para ele talvez é a primeira experiência que ele está tendo nesse sentido na sua vida. Então o que ele faz aqui, a partir do versículo 11, eles começam a interrogar: quem te curou no sábado? Você não pode carregar a cama no sábado, meu. Eles não estão olhando com misericórdia, eles não estão olhando a pessoa, eles estão olhando os rituais, eles estão olhando os legalismos, eles estão olhando aquilo que pode, aquilo que não pode. Eles não se importam com o homem que foi curado, e eles querem saber quem curou. Então eles começam a investigar, e o homem que recebeu uma bênção extraordinária, o que ele faz? Jesus o curou, agora ele pode andar. Então ele corre desse povo. Agora ele pode andar, ele não precisa ficar ouvindo isso. E ele pega e vai para o templo. O versículo 12: perguntaram-lhe eles: quem é o homem que disse, toma o teu leito e anda?
Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Aí no versículo de número 14 diz que eles se encontraram lá no templo. Então o paralítico que foi curado foge desse povo, dessa perseguição por causa da lei, por causa do sábado, e ele não quer saber disso, ele vai para o templo. Agora eu consigo ir sozinho. E Jesus, sabendo disso, vai encontrá-lo lá no templo, aqui no versículo de número 14. E Jesus faz a mesma coisa que o paralítico. Eu não quero ter com esse povo. Eu não quero ter com esses judeus religiosos, que não compreendem a miséria humana, a graça de Deus e a bondade de Deus. Eu também vou fugir desse povo. Graças a Deus que eu também posso caminhar. Então, podendo caminhar, eu vou correr. Vamos correr nós dois para o templo. Combinado? Combinado. Então a gente se encontra lá no templo. Quero me livrar desse povo. É uma procissão de chatice. Isso pode, isso não pode. E como que fica a situação da pessoa? Como que fica? Então eles se encontram lá no versículo 14, ali no templo, e Jesus traz algo para o coração dele que me deixa também assim pensativo. Ele vai dizer: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu te pergunto, o que é pior do que passar 38 anos com uma enfermidade num lugar de miséria? O que é pior do que depender dos outros? O que é pior do que ficar nessa situação? O que é pior do que isso? A primeira coisa que nós podemos compreender como pior do que viver assim é ser condenado na vida eterna. Por mais que você tenha um corpo perfeito hoje, isso não será nada se você for condenado para a vida eterna. Não vai fazer diferença nenhuma do coxo com você. A condenação vai ser um grande sofrimento para todos. O que pode ser pior do que passar todos esses anos em uma situação assim, é não alcançar e não ser alcançado pelo Evangelho a ponto de transformar o coração e se converter a Cristo Jesus, assumindo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E Jesus diz aqui: vai, não peques mais. Não necessariamente que ele estava nessa condição por causa de pecado, porque o Evangelho nos diz exatamente o contrário. Certa vez perguntaram assim para Jesus: este homem está nessa situação, está doente assim, porque quem pecou, ele ou o pai dele? E Jesus responde: nem ele nem o pai dele, assim para a glória de Deus. Ele nasceu assim, ele está assim para a glória de Deus. Então Jesus não necessariamente, mas pode ser que tenha algum conteúdo aí. Jesus não está afirmando aqui que ele está nesse estado por causa de pecado, mas Jesus diz: vai, não peques mais. Eu acredito que vais, não peques mais, para não acontecer coisa pior. É depois de ter uma experiência com Jesus, ser curado por Jesus, ouvir a palavra da verdade, o Evangelho, e depois negar a Jesus no seu comportamento, negar a Jesus nas suas atitudes, negar a Jesus na sua carreira. Isso se torna muito pior do que o primeiro estado. Essa é uma enfermidade espiritual a qual todos nós precisamos ser curados. O versículo de número 9 nos diz assim: imediatamente o homem se viu curado, ele se vê curado. No versículo de número 14, Jesus olha para ele e diz: olha que estás curado. O homem se vê e Jesus faz questão de reforçar: olha que estás curado. Então Jesus está chamando para a vida, Jesus está chamando para assumir a responsabilidade da cura, do milagre e de uma caminhada para com Ele. Uma vez curado, vais e não peques mais, permaneça na minha presença, porque a cura que tenho para você vai além da cura física. Aquilo que eu tenho como proposta para a sua vida e propósito para a sua vida vai além da cura física. E é o mesmo que Jesus dizer assim para ele: eu te libertei para que você possa, e eu te curei para que você possa ajudar aqueles que continuam enfermos. Agora você pode caminhar, agora você pode ir ao templo. O deficiente ele não poderia, o coxo ele não poderia entrar no templo, era proibido de entrar no templo. Agora ele já pode entrar no templo. O leproso não podia entrar no templo, mas agora ele foi curado da sua enfermidade, ele pode entrar no templo. Jesus está dizendo: eu estou te dando uma nova vida,
estou te libertando, estou te curando, estou te apresentando um novo caminho, uma nova circunstância. Estou te libertando do condicionamento de Betesda, do condicionamento de miséria, para você ter uma vida frutífera, para você ter uma vida abençoada, para você crer, para você orar, para você viver plenamente na presença de Deus, sem dizer que ninguém te dá oportunidade, que você não tem espaço, que ninguém te ajuda, que todo mundo toma o seu lugar, que ninguém está com você, que ninguém está te auxiliando. O que Jesus está dizendo: quer ser curado? Se você deseja, se você quer, você será curado, porque eu tenho o poder para transformar vidas, eu tenho o poder para abrir portas onde não há portas, eu tenho o poder para abençoar o seu trabalho, eu tenho o poder para curar o seu físico, eu tenho o poder para cuidar dos teus familiares, eu tenho o poder para te dar um ministério maravilhoso e abençoado, sustentado pelas minhas mãos. E eu pergunto: tu queres? A palavra de Deus, ela sempre vem e confronta o nosso interior. Em Betesda havia muitos outros enfermos, muitos outros doentes. Uma vez esse doente, ele poderia auxiliar outras pessoas. Aprenda a andar com outros no reino. Quando ele diz aqui que toda vez vem um na minha frente, passa na minha frente, saiba que no reino de Deus há muitas pessoas e que você vai ter que conviver com elas, e que você tem que dividir muitas vezes com elas, e que você não pode colocar nelas a culpa, talvez, do seu fracasso no sentido da vida espiritual, que você não desenvolveu porque as outras pessoas vieram na sua frente, porque a sua posição foi dada para elas. Então, desenvolva a vida espiritual. Não fique preocupado com o seu lugar em si. O que Deus tem para você é uma vida muito melhor. É uma vida desprendida, é uma vida liberta. Você já se viu sem essas doenças? Você já se viu sem reclamação? Você já se viu liberto? Você já se viu curado? Você consegue se ver assim? Você consegue se enxergar assim? É o que Jesus tem, para que não te suceda coisa pior. Pior do que viver uma vida assim é não receber e não experimentar da vida eterna. Pior do que viver uma vida assim é, depois de ter um encontro e ser curado por Cristo, ainda continuar o lamento. Coisa pior é isso: continuar as restrições, continuar as barreiras, continuar as dificuldades, continuar a projeção na vida do outro. É por causa do outro que eu não consigo desenvolver. É porque o meu marido é assim, é porque a minha esposa é assim. A vida com Deus, ela nos chama para colocar os pés no caminho da redenção, na vereda da justiça, olhar para Cristo e caminhar com Ele. Saiba que Cristo sempre estará com você. Com Cristo você não pode reclamar que você é sozinho, que você está sozinho. Cristo sempre está com você. O que é coisa pior? Eu olho para essa situação e é algo que eu não desejo para ninguém, nunca gostaria de passar, mas Jesus está dizendo: tem coisa pior do que isso. E talvez você está vivendo aquilo que é pior do que isso. Amém? O versículo de número 13, volte um pouquinho comigo. Nos diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Esse é um versículo e um texto que também me deixa pensativo, porque a fama de Jesus já era grande. E é por isso que eu mencionei para vocês que nós devemos tirar às vezes o olhar, os olhos do problema, e começar a olhar um pouco para Jesus. Porque quando nós olhamos apenas os problemas, olhamos apenas para Betesda, nós vamos enxergar apenas Betesda. Ele diz que não conhecia Jesus, mas naquela região, naquele lugar, praticamente todo mundo conhecia Jesus. E naquele lugar que Jesus chega em Betesda, ninguém o vê. Tantos enfermos, eles não conseguem ver, o olhar deles está fixo no problema, está fixo no tanque, está fixo numa possível cura.
Quando nós paramos de olhar todas as dificuldades, olhamos para Cristo Jesus, nós vamos encontrar em Cristo Jesus não somente aquilo que é possível, mas encontramos em Cristo Jesus aquilo que é impossível, e encontramos em Cristo Jesus aquilo que é improvável. Em Cristo Jesus todas as coisas podem acontecer. E eu não tenho certeza que esse homem que foi curado se converteu totalmente. Eu não tenho certeza se ele é boa gente ou não, porque o versículo de número 15 nos diz que ele entregou Jesus, depois que Jesus encontrou com ele no templo, passou as orientações, deu a palavra e diz: vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele foi abordado e no versículo de número 15 ele entrega Jesus aos judeus religiosos que queriam matar Jesus, que estavam acusando Jesus de violar a lei. Mas quem viola a lei aqui nesse texto é exatamente o judeu, porque Jesus cumpriu toda a lei. E qual é o mandamento que eles violam aqui? Eles estão com desejo de matar Jesus. Então eles violam o mandamento de não matarás. E Jesus não violou o sábado porque ele simplesmente curou um homem. Mas aqueles judeus que estão perseguindo Jesus, estão perseguindo para matar Jesus. Então ele entrega Jesus a esses homens. Eu não tenho certeza da sua conversão, mas eu tenho certeza de que Cristo veio para curar, quer ser curados. Você já conseguiu se ver, já se imaginou sem o problema, sem a murmuração, sem a dificuldade. Cuidado para não te suceder coisa pior. Pior do que o estado anterior é ser condenado. Pior do que o estado anterior é ter encontro com Jesus e a vida não mudar, ouvir a palavra de Deus 20, 30 anos e nada muda, continua da mesma forma, continua em Betesda, continua olhando para o problema, continua olhando para a miséria e continua vivendo a miséria e não consegue ver Jesus, não reconhece Jesus como ele não reconheceu no versículo 13 e não olha para o poder de Deus que pode nos dar uma nova vida. Coisa pior pode vir sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. E o texto segue dizendo, Jesus no versículo 17 a respeito dos judeus: o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Não é esse o problema. E quando Jesus diz que meu pai trabalha até agora, tem redenção acontecendo neste exato momento. Tem perdão acontecendo nesse exato momento. Tem conversão acontecendo nesse exato momento. Tem redenção e transformação de vida acontecendo o tempo todo, em todo lugar do mundo, onde se manifesta a bondade de Deus, porque isso aqui é uma manifestação da bondade de Deus. O meu Pai trabalha até agora. O sacrifício de Jesus, ele promove transformação de vida e conversão. Então todos aqueles que estão ouvindo, estão se convertendo, se arrependendo. É esse trabalho que Deus está executando o tempo todo, enquanto estamos pregando o Evangelho, enquanto Deus está nos dando vida, enquanto há mundo, enquanto há a palavra de Deus verdadeira em nós, a vida sendo transformada. O meu Pai trabalha até agora e eu vim e eu trabalho também, porque eu sou como o Pai. Eu não sei se é isso que você quer, mas é isso que Deus tem. Cura. Eu não sei como você se enxerga, como você se vê, mas se você conseguir se ver sem o problema, você vai ver que a vida é muito melhor. Agora, para que não te suceda coisa pior, não negue as palavras de Deus. A palavra de Deus como verdade para a sua vida. Para que não te suceda coisa pior, não projete no outro o fato de você talvez não ser abençoado, não alcançar uma cura, ou não ter um ministério bem sucedido. Assuma a responsabilidade da palavra e da manifestação da bondade de Deus. Não diz que você não tem espaço no ministério, não diz que o outro tomou o seu lugar. Diz: eu não me posicionei.
Não diz que ninguém tenha culpa, não diz que ninguém te ajuda, porque tem pessoas orando por você, tem pessoas que estão dispostas a caminhar com você. Às vezes não recebe ajuda e diz que não tem ninguém, porque não quer ter ninguém, e porque não quer receber ajuda, e não quer receber ajuda porque não quer sair do estado a qual está, porque o estado a qual está traz o benefício, embora tenha dor, mas traz o benefício da atenção das pessoas, da atenção da família, sempre alguém me paparicando, sempre alguém olhando para mim, sempre alguém dizendo que eu tenho que andar, sempre alguém me empurrando, sempre alguém nessas condições. Eu me coloco com autocomiseração na presença de Deus, porque muitos vão olhar para mim, eu não quero perder isso. Isso é uma doença de alma, é uma doença do interior, é uma carência, uma necessidade desnecessária na nossa vida, porque Cristo veio para nos curar. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Em nome de Jesus. Ministério de Louvor.